esse livro é extraordinário. Ele mostra para nós aqui, né, conceitos de avivamento, quando Deus visita o seu povo, as estratégias que Deus dá, o direcionamento que Deus vai dando ao líder chamado Neemias, como ele consegue, né, preparar pessoas, como ele consegue trabalhar na unidade dessas pessoas, como que ele consegue trabalhar na mentalidade dessas pessoas, para que então eles possam se unir em torno de uma causa. E você sabe que o povo de Israel estava cativo, né? E passaram um período difícil sobre o domínio da Babilônia. E dentro desse contexto aqui, conforme diz aqui o texto, né? Os sobreviventes do cativeiro, eles estavam ali passando por uma dificuldade muito grande, né? E o versículo 3, ele diz assim, ó: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Então, o povo aqui estava passando por um grande sofrimento e humilhação. Tá certo? O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então aqui a gente observa a atitude que Neemias teve diante do caos, diante da injustiça, diante da humilhação, diante do medo, diante do pânico que estava instaurado ali sobre a vida daqueles que haviam sobrevivido a toda aquela perseguição. Então eles perderam aquilo que era de mais importante, eles tiveram ali a sua moral afetada, né? E então Deus, ele fala com Neemias diante desse momento aqui. Como que Deus fala? Neemias, ele vai fazer 4 coisas aqui bastante interessante que serve para mim e serve para você na manhã deste dia. O que ele fez? Aqui no versículo de número 4, vai dizer que quando ele ouviu estas coisas, quais coisas ele ouviu? Ele ouviu aquilo que ninguém gosta de ouvir, né? As dificuldades, os problemas, a apatia, o medo, o pânico, um monte de coisa que veio sobre aquele povo. E ele ouve notícias ruins. O problema não é ouvir as notícias ruins, o problema é o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente ouve, com tudo isso que as pessoas estão falando. Como que a gente vai reagir? Como que a gente vai nos posicionar? Não é verdade? E aí então Neemias, ele faz 4 coisas importantes. Primeiro, ele passa dias lamentando. Ele aqui não tem pressa, aqui ele passa dias lamentando, e essa palavra a gente pode traduzir aqui como ele passando dias fazendo reflexões, pensando. A gente tem que pensar diante do caos, diante do problema, diante da apatia religiosa que se instaura no Brasil, na vida de muitos cristãos. A gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa acalmar o nosso coração. Não é saindo por aí fazendo aquilo que a gente acha que tem que ser feito, mas primeiramente a gente precisa consultar o Senhor. E foi o que Neemias fez, né? Então ele, no versículo 4 aqui, ele passa dias lamentando, ele jejua, isso é algo que a gente nem ouve mais falar sobre isso, né? Alguém já disse que a gente está muito mais interessado no pão da terra do que no pão do céu, né? E quando a gente jejua, não é por uma religiosidade.
há momentos, né, que Deus conclama o seu povo, e esse jejum ele pode ser um jejum pessoal, mas também ele pode ser um jejum coletivo, aonde toda a igreja, aonde todo cristão, eles vão se reunir em torno de uma causa. E aqui ele passa dias lamentando, jejuando, e o que ele faz em terceiro lugar? Em terceiro lugar, ele ora, ele consulta Deus, ele busca Deus, ele vai para a palavra de Deus, ele vai buscar a Deus. Olha que interessante, olha só que interessante, né? E aí então, o que ele faz aqui? Na sua oração. Aí tem a oração dele aqui no capítulo 5. Eu não vou ler aqui, tá bom? Mas você pode ler depois aí, meditar no capítulo 1, né? Que primeiro ele ouviu, ele teve capacidade de ouvir, e a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir, ter os ouvidos atentos, né? E saber se posicionar diante daquilo que nós ouvimos. A gente precisa passar dias refletindo sobre isso, não tomar decisões precipitadas, tá certo? E a gente precisa voltar para o jejum, voltar para esse momento onde a gente separa períodos onde a gente se abstém ali do alimento para buscar a Deus, né? E a gente precisa, em quarto lugar, orar, buscar ao Senhor. É isso que nós estamos aqui tentando fazer, procurando fazer, tá bom? Tá bom? E eu não tenho dúvidas de que o Senhor vai nos abençoar, de que o Senhor vai nos visitar, tá certo?